Amigo das redes sociais, sobre a polêmica que ocorreu essa semana com o apresentador Ratinho e Erika Hilton, eu deixo aqui meu comentário com o tema Violência Simbólica em Rede Nacional. O caso Ratinho e Erika Hilton como sintoma de um país em tensão. A polêmica envolvendo o apresentador Ratinho e a deputada Erika Hilton, que tomou conta do debate político nessa semana, é muito mais do que um embate entre uma figura midiática e um parlamentar. O episódio ocorrido no programa Ratinho, na última quarta-feira, 11 de março, quando o apresentador afirmou que a deputada não é mulher por ser trans e que para ocupar a presidência da Comissão de Defesa do Direito da Mulher seria necessário ter útero e menstruar, expõe as fraturas profundas de uma sociedade brasileira que ainda não aprendeu a lidar com a diversidade. O Ministério Público Federal, ao pedir a condenação do apresentador e do SBT ao pagamento de 10 milhões de reais por danos morais coletivos, foi preciso ao caracterizar essa fala como violência simbólica. O procurador Érico Rodrigues de Freitas destacou um ponto fundamental. Ao reduzir a complexidade da existência feminina à função fisiológica reprodutiva, o apresentador não apenas excluiu mulheres trans, mas também marginaliza mulheres cisgêneros que, por questões de saúde, idade, genética, não possuem útero e não menstruam. Esta não é uma disputa menos sobre politicamente correto. Estamos falando de um discurso proferido em televisão aberta, concessionária de um serviço público que atinge milhões de lares brasileiros. Quando uma voz com tamanho alcance afirma que uma pessoa trans não pode ocupar um espaço de representação política, o que se está fazendo é desumanizar e deslegitimar a identidade de toda uma comunidade. É dizer nas entrelinhas que existem cidadãos e cidadãs de segunda categoria, cuja existência pode ser questionada publicamente sem qualquer constrangimento. O que torna esse caso particularmente emblemático é a reação em cadeia que ele provocou. De um lado, a deputada Erika Hilton, que respondeu com ações na justiça e um pedido de investigação por transfobia, lembrando que desde 2009 o Supremo Tribunal Federal equiparou a transfobia ao crime de racismo. De outro lado, setores da oposição, até mesmo do Partido Novo, que ingressou com uma representação no Conselho de Ética contra a parlamentar, alegando que sua reação seria uma tentativa de censura e uma ameaça à liberdade de expressão. E é exatamente nesse ponto que o debate se torna ainda mais complexo e revelador das tensões sociais contemporâneas. O que está em jogo quando falamos de liberdade de expressão? A liberdade de expressão é um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. É preciso defendê-la com vigor, mas há diferença abissal entre exercer o direito à crítica e proferir discursos que neguem a dignidade alheia. Como bem colocou a coordenadora da OAB de São Paulo, Thaís Cremasco, a liberdade de expressão protege opiniões, críticas e debate, inclusive aqueles os quais não concordamos, mas não protege manifestações que negam a dignidade ou a identidade de um grupo. Quando o apresentador se defende dizendo que crítica política não é preconceito, ele deliberadamente ignora que a sua fala não foi uma crítica à atuação parlamentar de Erika Hilton, que sequer começou, mas sim um questionamento sobre a legitimidade da existência dela naquele espaço. Há uma inversão de valores em curso. Grupos que sempre estiveram no espaço de poder se sentem ameaçados quando corpos historicamente marginalizados finalmente conquistam o direito à representação. A eleição de Erika Hilton para a presidência da Comissão da Mulher, com 11 votos favoráveis, é um marco democrático. Ela própria declarou em seu discurso de posse que sua gestão trataria de todas as mulheres, das mães solo, das mães trabalhadoras, das mulheres negras, indígenas e das que lutam por sobrevivência. É um programa de exclusão, é um programa de inclusão e não de exclusão. O que a polêmica dessa semana nos mostra é que o Brasil ainda está longe de ser um consenso sobre
Quem pode ser considerado sujeito de direito? O episódio envolvendo Ratinho e Erika Hilton é apenas a ponta do iceberg de um debate muito mais profundo sobre quem tem o poder de definir o que é ser mulher, quem tem direito a ocupar espaço de decisão e qual o papel da mídia na reprodução ou no combate à violências simbólicas. O pedido do Ministério Público Federal não é uma censura, é a afirmação de que, numa sociedade democrática, a liberdade de um termina onde começa a dignidade do outro. E sobre essa linha tênue, mas fundamental, que precisamos refletir, não do campo ideológico, partidário ou religioso. Então precisamos ter essa clareza.